segundo que nós estamos falando do planejamento estratégico, o que é o planejamento estratégico? O plano de ação em emergências e o plano de operações de emergência. Quem é que nasce primeiro? Na verdade, o plano de operações de emergência, que é obrigatoriedade implícita ao Estado, à comunidade, ao município. Então, cada localidade tem que desenvolver o seu por causa dos contextos. Alguém que está na praia e é uma praia de balneário é uma coisa, outro que está na praia, que é uma praia livre de moradias, porque ainda é um lugar praticamente deserto, onde só tem colônias de pescadores, é outro contexto. Se eu estou dentro do Cerrado, é outro contexto, na Amazônia é outro contexto. Então, os contextos vão exigir daquela administração do Estado que faça a sua lição de casa, mas não fazem. Por quê? Porque ali é que vai estar o lugar para onde que eu tenho que decidir se tem um abrigo, se tem um campo de futebol, se tem um lugar onde eu vou colocar as pessoas em caso de um desastre natural, como enchentes que está acontecendo, como questões climáticas, e esses elementos que estão ali, se uma determinada localidade é mais atingida que outra, é claro que o contexto daquela localidade vai exigir que aquela localidade se prepare para saber como vão as pessoas proceder. E aí ele faz o padrão do procedimento, procedimento padronizado, de maneira que eu tenho como fazer as ações e não ficar trabalhando em cima da perna, trabalhando de acordo com espontaneidades que, em geral, complicam e agravam a situação, como nós já vimos nos outros exemplos. Muito bem. Agora, as empresas já têm um padrão. Qualquer empresa, pode ser ali o remendão que está lá trabalhando com o sapato que gastou a sola. Pode ser qualquer empresa, pode ser uma grande empresa de mineração, pode ser uma grande empresa de reflorestamento, pode ser uma grande indústria petroquímica, não importa. Ela vai se basear naquela estrutura elementar que foi desenvolvida pelo Estado, em comum acordo, poderá até inclusive sugerir e desenvolver o seu plano de emergência. O plano de ação e emergência da empresa, por sua vez, também é fatiado. A parte da administração é diferente da parte da operação, que é diferente da parte da docas, é diferente do almoxarifado, é diferente da portaria, portanto, cada localização dentro dela, dependendo do tamanho, vai ter um tipo de definição. Para isso existem os grupos técnicos especializados. Aqueles que vão cuidar do marketing interno, aqueles que vão cuidar do RH, aqueles que vão cuidar das comunicações, aqueles que vão cuidar da parte de geotecnia, se for uma empresa de mineração, se for uma empresa de reflorestamento, ou empresa que trabalhe com polo petroquímico, de maneira que cada grupo, esses grupos técnicos é que vão auxiliar a dizer, bom, essa daqui é a forma como nós podemos contribuir para poder desenvolver o padrão de procedimento que tem que ser redigido. E cada funcionário, cada empregado tem que saber. Da mesma forma, se nós formos para casa, nós não estamos dentro do contexto do plano de operações do município, portanto, nesse caso, as pessoas têm que, dentro de casa, saber, se eu vou sair, eu tenho que deixar uma notinha se não estiver em casa, eu tenho que pensar em A, B, C, que depois nós falaremos nesses detalhes, porque aqui não queremos descer nesses detalhes. Portanto, essas questões que vão se adequando, elas são vivas, não é que você faz uma vez e fica para sempre, porque a criança que era um bebê gatinhando, tinha um tipo de operação, ela começou a caminhar, é outro, ela já começou a colocar coisas à boca, levar objetos à boca, eu tenho que garantir que não tem nada de bolinha de gude, nem moedas perdidas pelo chão. Então, todas as questões vão evoluindo e nessa evolução, o plano vai evoluindo de acordo com a condição. Uma senhora que começou a ficar uma senhorinha mais idosa vai precisar de outros tipos de relação. Alguém que começa a ter problemas de visão vai ter outro tipo de relação, porque em geral o problema com os idosos são quedas, então paninhos no meio do lugar, iluminação errada na escada, tudo isso faz parte de um planejamento doméstico que vai para um planejamento empresarial, que vai para um planejamento comunitário, um planejamento municipal. E isso vai se integrando e de maneira que o cidadão vai começando a ter a sua participação ativa nas percepções. E nós já mencionamos que percepções, elas se desenvolvem, né? Elas são abrangentes, elas começam a ter percepções. Mas isso não significa se tornar um indivíduo inconveniente, porque nós temos na nossa cultura esse problema. Então depende dos contextos, depende da cultura e depende da forma como nós podemos avançar nesse processo. E, portanto, isso vai desenvolvendo uma coisa chamada amor próprio, né? Ou seja, eu começo a perceber
que eu tenho um certo valor perante os outros. As minhas ideias têm ajudado. Isso não tem que torná-lo um ídolo, tem que torná-lo um compartilhador de ideias e auxiliador daqueles que não estão tendo as mesmas percepções, as mesmas ideias. Isso valoriza o indivíduo e isso faz com que ele possa se amar e, consequentemente, amar os outros, porque quem não ama a si próprio não consegue amar os outros e muito menos ao meio ambiente. Quando nós trabalhávamos com as questões de levar as primeiras pessoas ao mergulho, elas não podiam ter amor por baixo d'água se elas imaginassem que o mundo subaquático era a lata de lixo do planeta. Se jogava os lixos no rio, o rio jogava o lixo no mar, ou os navios vazavam o lixo para o mar, lavavam seus porões, lavavam para o mar, até que elas puderam ter contato com aquelas criaturas submersas e entender que havia uma harmonia, de milhões de anos ali embaixo que já estava estabelecida, que nós éramos os invasores e nós éramos bem recebidos lá. De maneira que essa participação que levou à percepção do pensar molhado, de entender que o mundo subaquático existe, que tem a sua vida, a sua harmonia, que não é lixo, que não é um depositário, porque eu não enxergo o que está lá, mudou consideravelmente, mudou de tal forma que a noção de meio ambiente que já havia começado nos anos 60, lá com a nave espacial, de que nós saímos do planeta e vimos o planeta Terra nascer atrás da Lua, também vimos o planeta Terra estar molhado, vimos o planeta Água. Então era a forma de ter o planeta Terra, que é dado Terra porque nós sempre fomos dwellers, fomos viventes da Terra, e de repente nós estamos vivendo no mar, estendemos os nossos horizontes, descobrimos um novo continente, o continente submerso, e passamos a ter percepções sobre aquele lugar onde você não fala, onde você respira por um sistema autônomo de ar comprimido tecnológico, onde a sua audição é comprometida, onde a sua visão depende de uma máscara que altera a distância e a dimensão dos objetos, onde você não anda, você se locomove deitado em tridimensional e, portanto, todo o sistema de percepção sensorial é que vai atuar. Não são os sentidos da face normalmente que nós utilizamos que vão atuar, vai desenvolver a sua capacidade de perceber, de se orientar, de saber onde você está e, consequentemente, de entender aonde que aquele contexto está inserido na nossa atividade do dia a dia do lado de fora. Virou um planeta onde a terra e águas fazem um único bloco e onde os seres humanos têm que se posicionar e se comportar como se lugar fosse o quintal que eu pudesse despejar aquilo que eu quisesse. Isso tudo não tem quintal de ninguém, tudo está integrado dentro de um único bloco. Então essa percepção ambiental e a percepção doméstica, a percepção empresarial e a percepção desse conjunto é que faz a ciência das emergências, porque quando há intercorrência natural, alterará a vida das pessoas. Quando houver uma intercorrência deliberadamente provocada pelo homem, alterará as condições de vida no planeta, seja pelo terrorismo, como nós já vimos, seja por causa de desastres naturais, seja por intercorrências da própria saúde, da forma de ingerir alimentos, de usar tabaco, usar o álcool, usar drogas, tudo isso vai interferindo na família, interferindo na comunidade. E esse é o aditamento que eu chamo vocês para seguir nas nossas conexões e examinar a página e seguir aqui no canal. Vão lá, se inscrevam, participe conosco, mande sugestões. Recentemente eu recebi pergunta de um grande amigo, de muitos anos, que desenvolve a necessidade de nós explicarmos aquilo de uma outra maneira. Então existem várias maneiras de se explicar o mesmo processo e a pessoa que está com o nó e precisa desatar aquele nó, começa a entender o termo nó. Por que nós temos lá um curso chamado Aprender sobre Cordas e Nós? Nó é um processo filosófico, é o nó da vida, é aquele nó que nós temos que desatar. Tem até a Nossa Senhora desatadora de nós, não é verdade? Ou seja, nós temos uma série de elementos que nós precisamos colocar em perspectiva e poder enxergar de forma melhor. Essa é a percepção, essa é a forma de inter-relação, essa é a forma de desenvolvimento pessoal, essa é a forma de você ganhar autoestima porque ganhou autoconfiança na sua gestão da sua vida, da sua família, da sua comunidade. Meu nome é Randall Fonseca, estamos nas conexões, até breve.